Bora fugir para os montes? No Back de hoje a gente vai falar sobre a mudança, né, do jeito que as pessoas enxergam não só a mobilidade urbana, mas principalmente a habitação, né? A gente fala de habitação como se ela fosse continuar e as pessoas vão sempre querer morar nos mesmos lugares e não é a verdade disso, né? A gente sabe, né, Silão, que a gente vai para certas cidades e cada uma tem seu relevo, né? Tem sua climatologia, né? Silão, quase geógrafo, vai poder falar melhor que eu sobre isso. O caso que aconteceu no Rio Grande do Sul agora triste, né? Será que as pessoas, se elas tivessem a alternativa de pensar, olha, vender a casa e ir para outro lugar antes de acontecer tudo, não teria feito? Com certeza teria. E indo dessa lógica de que talvez a mentalidade em relação à moradia mude, partindo desse fenômeno e de outros que possam acontecer no futuro, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pôs aqui embaixo o artigo, fala da cidade de Blumenau. Blumenau é uma cidade notoriamente de imigração alemã, né? Muito mais alemã do que outros povos, também tem italianos ali, poloneses, né? De origem também, mas muito mais alemã. E ela foi habitada lá atrás, aos poucos, né? Pouca, para quem não sabe, né? A região fica no Alto Vale do Itajaí, que é no interior de Santa Catarina, e é notoriamente conhecido por inundações, não na escala do Rio Grande do Sul, mas inundações que fazem as pessoas perderem coisas, né? A água tomar parte das casas, subir em níveis altos, o rio tomar as ruas, né, da cidade. E aí tem certas partes da cidade que são mais atingidas e outras menos. Como é um vale, naturalmente você vai ter partes mais altas e outras mais baixas, né? As baixadas não são tão bem vistas, né? E ao longo do tempo, aí no artigo fala embaixo, dados estatísticos falando que pessoas de poder aquisitivo mais elevado notoriamente compraram terrenos no alto do morro. Ou seja, quem que pega, quem que sobra na mão, os terrenos piores ou os mais baixos, é o povão. Nas baixadas ou na caída, né, dos morros, né? No pé dos morros, tal. Então quem tem grana já está escolhendo o terreno, meu amigo, já de longa data. Só que não era em função do aquecimento global, era de outra natureza e de uma região Outros que sofria problemas, com né? isso. Só que se a gente pegar e expandir esse problema para uma escala global, para regiões que agora vão ser atingidas com chuvas muito mais fortes e mais concentradas, esse problema de Blumenau pode virar um problema, entendeu? Mundial, né? Virar um problema de estados ou países, não todos os países do mundo, mas muitos países do mundo. A gente está vendo acontecer na Europa inundação, está vendo acontecer no Sudeste Asiático, que já acontece muito. Está vendo acontecer na América do Sul, nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Não tem um lugar que escape disso, né? Em termos de continente, né? A gente está vendo acontecer em vários lugares do mundo de perfis de relevo, de clima, tudo diferente um do outro, mas está acontecendo. O que você acha, Silão, que vai mudar o perfil das pessoas na hora de comprar um terreno, comprar um lugar para morar? O que acha que a lógica vai mudar? Cara, o assunto é muito legal e já dá pra gente dividir algumas partes aí, né? Então, primeiro, antes da gente continuar o raciocínio, né? Tem um termo que foi cunhado aí e até eu vi muita gente fazendo chacota e zoando e tal, porque o termo é mal compreendido, que é racismo geográfico. Uhum. E o que que ele é? É exatamente isso. Geralmente, as áreas que sofrem os impactos ambientais são áreas onde moram pessoas de baixa renda, né? Aí vem a extrapolação assim de você pensar, tá? Então, quem geralmente provoca o aquecimento global são as pessoas que fogem dela, que acabam conseguindo escapar. Então a gente falou de inundação, então vamos subir para o morro. Beleza, o morro vai começar a ficar, se já não era, começa a ficar cobiçado. Vamos morar aqui no alto, a gente volta para aquela lógica feudalista, né? De vou construir um castelo no alto da montanha que ninguém me pega. Mas não só a inundação que a gente viu no Rio Grande do Sul, o pessoal sofrendo lá, até perdoa a minha ignorância, não sei que pé que tá a situação, deve estar sofrendo até hoje. Mas a inundação não é o único problema. Vamos tentar pensar assim. A gente chega num futuro, não sei quão distante está esse futuro, que a gente começa a ter áreas, para não falar inóspita, difícil de viver por causa da temperatura muito quente. As temperaturas, os lugares que a temperatura é mais amena, vai ser mais cobiçado, mais valorizado, e quem tiver dinheiro vai empurrar quem não tem. Ou na força do dinheiro, né? Falei assim, ó, eu quero. Ah, não tá à venda, não, mas eu vou dar um dinheiro que vai mudar a sua vida. Você quer sim. Ou senão, talvez aí futuramente até na base da força, né? E talvez até você ter uma reestruturação assim de mapas, né? A gente já falou talvez de disputa de terra de novo, né? Então, lugares que fiquem muito quentes, foi não, vamos. Ah, quem tá morando numa faixa gostosa aí, né? Que geograficamente a ideia é onde hoje é tropical vai ser inabitável.
E onde é temperado vai ficar gostoso. Assim que funciona recuo e avanço de geleira, né? Então, onde é tropical fica árido ou desértico. E onde é temperado fica gostoso, fica tropical. Às vezes até um pouco mais ameno. Então, o povo não vai aceitar numa boa. Ah, não, nossa, que bosta de morar aqui agora, né? Mas fazer o quê, né? A vida. Não, o nego vai sair na porrada, pô. O princípio, né? Não vamos falar da mesma coisa, né? Mas o nosso notório amigo aí gosta muito de 007, né? E não sei se ele gosta mais de qual versão dele, né? Do Pierce Brosnan ou do Sean Connery, né? Daniel Ou Craig, até o Skyfall, depois vira putaria. e aí no Skyfall, né? Não no Skyfall, né? Não sei qual é, o certo ele vai poder me falar melhor aí, nosso amigo. Mas o famigerado vilão do Bardem, né? Do espanhol, foi uma Skyfall. obra, foi Skyfall, né? Foi uma obra-prima, né? Tem vilões que fazem obra-prima, tem filmes ruins, como eu já não vou nem falar. Vou citar aqui o nome. O Love and Thunder, né? Do Thor. Foi um filme assim que É foi. Thor, Ana Raios é Trovão, na versão brasileira. Nesse nível, para não falar pior, que eu fui no cinema e paguei para ver este pedaço de lixo. Mas não é tudo bem. Literalmente, que o cara que faz o Thor, ele não é um ator ruim, ele é um bom ator, ele tem até humor, e tal, etc. Mas o filme é um pedaço de lixo. E aí o que que acontece? Você vai tocando o filme assim, você começa a se arrepender já no início, que você vê o Matt Damon sendo um personagem de teatro numa peça de criança, ele sendo o Thor. Começa nesse nível, assim, meu Deus, o que que eu fiz da minha O vida? Aí você Matt pensa Damon, isso. Exato, mas não vamos devanear do tópico. né? O famigerado ali, ótimo vilão que foi ali, Christian o, Bale. o Christian Bale foi um baita de um vilão, como o nosso amigo foi um grande de um vilão dentro do Skyfall. E tem uma metáfora que ele faz que talvez não seja aplicável, né, da mesma forma, mas eu acho que se aplica dentro da maior parte das espécies, mas se você pensar na lógica dos ratos, dentro de um tambor com pouca comida, ou cobras, como tem uma ilha no Brasil aqui, uma das poucas no mundo que as cobras tomaram conta e lá ninguém consegue pisar, porque se pisar morre, né? Porque só tem cobra. A lógica é essa. Se você começa a reduzir o número de áreas e a população está gigantesca, e você tem muita gente para enfiar em regiões pequenas, vira a lógica do tambor dos ratos ou da ilha das cobras, né? O povo vai se degladiar pelos poucos recursos ou território que tem. O povo vai se matar por pouco. E aí o que que acontece? Pode ter invasão, como acontece com um território, né, de plantio, né, de N coisas diferentes, que as pessoas se apossam de terras ou tem briga de famílias por terras, né? Porque um invade a terra do outro, ou assim por diante. Mas agora pensa em esse nível sistêmico, que vai ter, a gente fala tanto de zonas habitáveis, né, em termos de astronomia, né? A gente fala tanto de, aquele planeta está numa zona habitável, ele está numa distância legal do sistema solar dele, né? O Sol está numa distância legal. A gente, na nossa humilde opinião, que está na distância de não sei quantos anos-luz, né? A gente não tem convicção, a gente supõe por certos indícios que a gente tem de acordo com as imagens, né? Com vários tipos de raios diferentes que vêm dessas imagens, né? Não são imagens de alta resolução, como a gente acaba vendo, né? E acha que aquilo ali de fato é daquele jeito. Nem tudo é daquele jeito, tirando os planetas aqui do sistema solar que a gente tem acesso a eles e vê no céu, né? Mas de qualquer forma, a zona habitável da Terra vai existir. Você vai ter partes da Terra que elas vão ficar inóspitas, como o Silas disse. E vai ter zonas habitáveis na Terra. Essas zonas vai ter, com a globalização talvez continuando, será que vai voltar para o nacionalismo? Não sei. Mas se continuar a globalização, já acontece. Se você olhar aqui na nossa região, aqui na região de Santa Catarina no litoral, você vê que tem muita gente de fora vindo. Outras regiões do mundo, o pessoal disputa imóveis e moradia gente do mundo inteiro, brasileiro em Londres, ou em cidades grandes dos Estados Unidos, ou cidades grandes da Europa, da Ásia. Não só brasileiro, né? Gente do mundo inteiro disputa metro quadrado dos imóveis e tal. E aí os imóveis vão lá e disparam, vão nas alturas porque o aluguel é caro, porque todo mundo disputa. Agora imagina essa lógica de disputa em zonas habitáveis ou zonas grandes desertificadas ou regiões tropicais, com recuo e avanço, como o Silas falou, né? De geleiras, né? Imagina agora nesse sentido da gente ter que escolher, dizer, olha, aqui não dá, tem que aqui ser nessa zona aqui, senão você morre esturricado, ou você, nem vamos falar de morrer esturricado, né, mas reduz 20 anos da sua vida. Se você ficar muito tempo naquela região, já tem obras de ficção que já falam sobre isso, você vai ter uma expectativa de vida de 20 anos a menos do que alguém que vive numa zona habitável, uma zona que antes era temperada e hoje é uma zona mais confortável, né, termicamente falando. A gente já falou até no passado, Silas, para a gente lembrar, como existe mais violência e também existe mais problemas sociais mesmo, o povo tem mais levantes quando o clima é muito pesado em certas regiões do mundo. A produtividade das pessoas ela não atinge níveis interessantes. O pessoal fala muito de que é um problema falar isso é um preconceito. Falar que certas culturas trabalham mais que outras. O fato é que certas culturas
habitam áreas que, no geral, tem 30 a 40 graus. Como é que você vai trabalhar se você não tem um ambiente bem climatizado nesse sentido? Como é que você vai funcionar como ser humano se o ambiente não te favorece? A mesma coisa, a gente já falou lá naquele caso, né, falavam da Índia, de partes da África, né, das temperaturas, que era insuportável, né, e não tinha a mesma produtividade de outras regiões. Essas outras regiões ou estão abaixo de zero, que você consegue estar num lugar climatizado, ou atua ali naquela faixa interessante, né, que é de 15, 20, 25 graus, ali 26, que é uma temperatura amena, né? Quando você já começa a passar dos 30 e se mantém ali aquela média, né? Você entra num funcionamento, a gente não sabe nem como é que é. Nem tenho acesso a estudos desse, né? Como é que isso impacta o funcionamento cerebral, circulatório, né, do corpo? Como é que o coração funciona? O coração tem que bombear mais forte, né, para conseguir atravessar, porque perde muito mais líquido, né? Você fica suando, né? O corpo tenta, né, termicamente ficar mais confortável, então ele faz você suar, né? E você fica mais refrescado por fora, mas você gasta água, né? Você tem que tomar mais água. Tudo é mais cansativo, né, de se fazer, né? E imagina agora você pensar isso no mundo, numa escala global, que as pessoas vão pensar, olha, eu vou colocar tanto dinheiro, será que dinheiro vai ser... A pessoa vai levar em conta, você, olha, esse tanto de dinheiro, ele vai me comprar 20 anos de vida. Ele não está só comprando a terra ali, ele está comprando 20, 30 anos de vida para aquela pessoa. Porque se ela continuar morando naquela região que ela está, né? Ela pode viver num lugar climatizado, né? Sempre. Eu vou usar, a gente vai até falar de ficção, né? A pessoa usar um roupão, sair com um macacão para reduzir, né, o clima que ela tá ali fechada, climatizado constantemente até o fim da vida. Horrível de se viver, né? Mas aí não acredito que vai chegar nisso na nossa vida, nem vai saber, né? Mas eu falo dessas pessoas que, por exemplo, podem se permitir morar numa região que tenha, não precisa lidar com isso, entendeu? Que você tá com um clima bom a maior parte do ano. O que que você vai realmente você vai pagar? Você tem um dinheiro sobrando, né? E será que aquela pessoa que está naquela região habitável, mas ela não tem tanto dinheiro, será que dinheiro é tão interessante a ponto dela entregar, abdicar de um lugarzinho extremamente confortável, né? Para ir para um lugar onde ela não tem mais casa, né? Ah, vou ficar aqui na região, vai viver, né, de uma forma não muito boa nessa região, ou você vai ser enxotado de volta, né? Para uma região Depende muito mais. muito da gente, a gente como grupo, como coletivo, a gente está sendo doutrinado para viver o aqui e agora, né? O consumo e a ostentação de vida luxuosa, etc, né? Pode ser que alguém tope, né? Faça assim, não, eu iria viver 80, vou viver 60, mas com grana no bolso, eu prefiro. E aí, Silão, para a gente pensar, não sei se você já pensou em outras questões, né, que pode acontecer, acarretar. A gente está falando de temperatura. A gente não chegou ainda no Uhum. ponto da altura. Qual que é, você que deve conhecer, você que é geólogo, pode me falar, qual a porcentagem do Brasil que fica em platôs, serras e altos níveis, entendeu? Eu sei que era uma dificuldade muito grande para os tropeiros, né, para os bandeirantes, né, atravessarem certas partes do Brasil, e muito disso é em função do Brasil ser mais habitado perto das encostas, tem a ver também com o difícil acesso que se tinha para chegar nos interiores antigamente, né? Porque tinha muita serra, né? Muito relevo atrapalhava para você subir a cavalo ou jegue, né? Era algo muito mais complicado. Você que tem uma noção aí, já estudou, você tem noção, não exatamente, mas por cima, quais as regiões e qual a porcentagem do Brasil que fica no alto, em temperaturas que sejam mais amenas, né? Cara, eu não tenho noção assim, né? Mas a gente tem uma noção básica, né? Por exemplo, sul de Minas, né? Você ter do sul de Minas para baixo, assim, você tem várias pequenas cadeias, né? Não é cadeia montanhosa, né? Mas tem esse desnível. Você tem serras, né? Só que assim, tudo na geografia é simétrico, né? Então, se você tem serra e vale, então você vai ter um pouco dos dois lados. Então, se tem uma grande serra aqui, pode ter certeza que tem um vale no meio. Então, para cá a gente tem assim. Aí, se eu me lembro bem, é um planão, é, até porque onde está tendo maior expansão de fronteira agrícola, né? É nessa parte assim mais central do Brasil. E o que surpreende muita gente é que é, a floresta em si, a amazônica, ela não é plana. Ela é montanhosa, ela é acidentada, né? Tem muita montanha ali. Então é difícil de precisar. Tem alguns grupos, o dobramento antigo, né? Que é aqueles morrinhos arredondados, assim, né? Moderno não tem no Brasil, é só é, aqui chama de Andes, no México Serra Madre e depois nos Estados Unidos chama de Rochosas, né? A mesma formação. Então a gente está cercado de cadeia montanhosa, plano, outras cadeias menores, né? É curioso isso, né? Os dobramentos antigos do Brasil aqui, esses morrinhos menores, coincidem com
o leste dos Estados Unidos também, né? Na mesma latitude aqui, né? Então, novo tudo para a esquerda, velho tudo para a direita. É mais ou menos o mesmo desenho. Afinal de contas, a gente está no mesmo globo, né? A gente tem placas tectônicas compartilhadas, a gente tem uma configuração de terra, né? A gente acha que, né? A gente tem essa ideia de globalização até de território, né? Ah, vamos passar da divisa. A gente é uma grande família dividindo uma grande TV. É Como tudo diria um panganha, amigo né? meu, né? Exato, todo mundo sentando na frente da TV, disputando coisas e recursos. Mãe, eu quero, não vou falar milho nem pipoca. Mãe, eu quero gelo, eu quero água. Mãe, eu quero comida. Te pedindo para mãe. E a mãe, né, que né, no geral indiretamente é a terra está ali, vai fornecendo dentro do que pode. A gente tem uns tem mais, outros menos, né? E em posições estratégicas ou menos, né, em relação à TV, né? Mas aí a gente falando dessas lógicas, Silas, dentro de tudo isso aí, acho que você já deve ter pensado você com esse conhecimento, né? Inclusive sabendo da topografia da América do Sul, a gente não precisa pensar só no Brasil, né? Qual que seria as melhores cadeias para se construir, né? Ou para você subir fugindo, meu amigo? Quais seriam os lugares Vale assim do que Mendoza. E aí, meu amigo, conta pra gente, abre esse segredo, não vai abrir não, né? Você tá com medo. Eu quero chegar lá primeiro, né? Deixa eu chegar primeiro, depois aviso pro resto. Não, mas a Ah. Argentina, assim, lugar que é bem frio hoje, bem mais frio que o Brasil, vai ficar um paraíso, né? E aí você falou O norte, Canadá, você falou de Mendoza, né? Mendoza, que tipo de cadeia ali de nível mais alto que você acredita que seja mais é no pé do Andes, propício? né? Isso, mas pé dos Andes talvez tenha ali, a água possa escorrer dali, possa inundar, né? Região de vales, né? De outras coisas mais. Agora, regiões altas para você morar, ideais, assim. Eu sei, a gente conhece Minas Gerais, né? São serras, né? Não são montanhas, né? São Paulo E tem Mantiqueira também, um pedaço. imagina se São Paulo tivesse um movimento, um influxo para cima da Serra da Mantiqueira. Toda a galera, de todo quanto? 22 milhões de pessoas desesperadas querendo subir. 22 não ia subir, né? Ia subir aqui no máximo. Isso ia ser legal, não sei se tem jogos que falam sobre isso, né? A gente pode até conversar aqui. Quantas pessoas toleraria um lugar desse? Se você montar no, vamos montar uma estrutura no alto da serra, né? Pensar até na lógica feudal, né? E até para se defender, né? Você está falando de questões feudais, né? Que o pessoal construía murada, né? No alto, né? Tem muitos, é até interessante a gente conversar com pessoas, arqueólogos, historiadores que têm, né, muito extenso estudo em cima de vilas medievais, né, no interior da Europa, que tem muitas ruínas, né, que eram disso, o povo morava no alto, né, para se defender. Nesse caso, seria para se defender e para não ser, né, muitas vezes aí, sofrer problema climático, né, chuva, tal, etc. Silão, um alto de uma serra, assim, quanto que será que toleraria, né, de pessoas? A gente está numa escala de povo que está na casa dos bilhões, né? Seria muito difícil alojar nem metade disso, né, no alto da serra. Seria para quê? Para quantos por cento da população? A gente está falando de 1%, né, das pessoas que são as mais ricas subindo, né? Quantos por cento será que dentro das cadeias atuais que a gente tem de alto relevo, cabe milhões ou bilhões de pessoas, cara? Não sei, é boa pergunta. Eu também acredito, teria que ver, por exemplo, eu reparo nisso, você viaja pra praia, né? Você pega a Serra do Mar, você vê que é pista e mato, né? Então, será que as pessoas iam respeitar aquele limite ali, né? Ia ter um novo movimento bandeirante? E a gente nem chegou nem tangenciou o assunto. Antigamente, né, a gente fala até, vamos usar o exemplo do Brasil, né? Quando foram tentar vacinar a população ficou com medo, naturalmente, porque eles eram mais pobres e estavam sendo empurrados para fora de lugares que eram mais desejáveis. Lugares mais desejáveis, lugares mais planos, perto da praia, de outros lugares, e assim por diante. E aí o povo foi acabando, as pessoas têm várias obras aí que foram feitas, desde Curtiço a outras, né, que explicam como é que essas formações, né, sociais se tratavam, né? Mas o povo acabou empurrando no Rio de Janeiro para cima dos morros, né? Hoje tem a configuração de morros, o povo trata, né, gente que não conhece muito, trata como se fosse culpa do povo aquilo ali. Não, a formação foi feita por pessoas que tinham poder na mão e dinheiro para, não, essas terras aqui são mais desejáveis. Gente pobre e tal, e que era ex-escravo, foi empurrada para cima do morro. E aí a Uhum. gente pode estar Morro numa. acima, né? Imagina na configuração do Rio de Janeiro, pensando, sei lá, o Rio de Janeiro do futuro. Imagina os ricos querendo subir e empurrar o povo de volta para baixo e eles subirem para cima, cara. Imagina essa loucura de acontecer isso, do Uhum. povo se matar. Não, isso aí é tudo assentamento. Você acha que o Estado ia estar com a mão pesada em cima do povão ou do rico? O rico ia molhar a Já mão rola, para. já rola um ciúminho, assim, né? Parte do turismo ser direcionado para os morros, né? Eles têm as melhores vistas, ou aquela experiência, então, ia ser uma guerra de. Ia ser não interessante, né? No sentido mal, eu quero ver isso acontecendo, né?
Mas assim que eu bati o olho no artigo lá, eu falei, putz, imagina o Rio de Janeiro invertendo as coisas, né? Pessoal do Leblon ali, da Barra indo pra. Não, vamos morrer acima, sai fora. Ou talvez fizesse uma propaganda em massa estatal, fazendo propaganda, né, para o povo. Só, olha, tem um novo número de lotes aqui, né? Loteamento novo, perto da Barra da Tijuca, não sei o quê. Para criar um plano, né? Um plano de escape, o povo vaza e o povo entra, né? Acho que ia ter propaganda, ia ter preços promocionais e tal, né? E talvez o povo sem conhecimento ia cair na cilada, né? Acabar indo e Possível, abdicando. né? Ter algum político mal intencionado ou um grande empreendedor, né? Fingindo ter um coração bom, falou assim: ó, vou lançar aqui na nata do Rio de Janeiro, o terreno de baixo custo para todo mundo, lança um loteadão assim, faz as casinhas lá. Imagina todo mundo que só que geralmente no morro, né? Então imagina, nossa, eu vou morar numa casa legal, tal, perto da praia, não sei o quê. Era perigoso. Perigoso demais. Eu não sei se seria nesse nível, porque a gente já sabe, né? No Sudeste Asiático acontece muito isso. Nigéria está acontecendo, Lagos, a capital já está acontecendo isso. Tem favelas na beira do mar entrando. E o mar invade, né? E estão tendo que construir barreiras, tipo diques mesmo, para não deixar a água entrar. E aí você vai ter obras de infraestrutura para tentar escoar a água. Com certeza a pessoa não vai parar quieto, né? E vai realmente. E tem que fazer isso, porque se a gente pensar no tamanho da escala do problema, né? Você falou de pautas anteriores de Miami, né? Que a prefeitura estava se movimentando porque o mar estava tomando conta de bairros notoriamente latinos, né, e mais pobres, né, de Miami. E estava invadindo e acabando com terra. Daqui a pouco, Centrão né? também, pô. Exato. E aí o que acontece? Você vai virar. Holanda teve que lidar com esse problema lá atrás, porque terras baixas, né? A maior parte da terra ficava embaixo do mar. Tem que construir comporta. A gente já falou isso no passado, que comportas vão ser construídas, mas mesmo assim, a gente não está falando que, em termos de, termicamente falando, vai ser um lugar bom para se morar. Então as pessoas talvez façam isso para contenção, para não ter todo mundo morrendo, mas não vai ser o melhor lugar para se morar, muitas vezes, né? Vai ser um dos lugares menos piores ou que a pessoa que não tem alternativa. Gente que não consegue comprar terreno no alto, né? É. Cara, eu pensei assim já várias vezes que talvez uma saída para a humanidade seria não avançar, né, tecnologicamente, mas dar um passo para trás, né? Pessoal, a impermeabilização do solo foi uma ideia legal, mas não deu muito certo, né? Vamos ter que voltar um pouquinho, né? Retilinização do Rio Tietê, talvez a maior burrice que a cidade de São Paulo tenha feito como coletivo, né? Não pode retilizar Rio, né? Mas não, vamos deixar a cidade bonitinha, quadradinha, né? Mas não era nem isso que eu queria falar. Caso haja, a gente adora ter essas ideias, né? Como lá atrás alguém viu, não, retilizar o Rio vai ser uma boa ideia. Imagina se alguém pensa assim, né? Pô, então tá alagando e tal, e a gente só falou assim dos problemas de chuvas, né? E que a gente viu que nem no Rio Grande, que teve coisa de furacão, tudo envolvido, né? Trazendo água do mar para o continente. Mas tem a previsão que já não é se, mas quando vai acontecer, que é o nível do mar subir e entrar, né? Em alguns lugares. A gente nem falou dessa ainda hoje, né? A gente já falou em outras, mas hoje não. Talvez possa ter alguém que tenha a brilhante ideia de, tipo assim, vamos subir o nível do mar artificialmente. Ou com a estrutura daquilo que a gente pode produzir, né? Ferro, aço, qualquer coisa. Ou tem algum doente mental aí que queira provocar é, movimentação de placa para subir o. Já ouvi falar essa conversa, eu acho loucura. Acelerar encontro de placa para você gerar coisa nova. Porque não é só esse. E olha a maldade, né? Pedra preciosa vem disso daí, né? Porque quando você tem encontro de placa, é expelido tudo que tá no manto. E essas pedras é formada em altíssima temperatura. Precisa lá, né? Do carbono precisa estar na temperatura altíssima. Então, na hora quando você tem um encontro de placa, vem, você tem as jazidas, os negócios, né? Então, porque a escassez de minério também é uma preocupação, né? Então você já sobe dois coelhos com a só, né? Você vai trazer um monte de coisa que tá lá no manto. Ele vai vir quente, a hora que tiver contato com a atmosfera, ele esfria rápido, ele vira as coisas que valem dinheiro. E falando no linguajar bem podre aqui, né? Pelo amor de Deus. E você já sobe, você faz terreno novo, né? Imagina alguém ter a ideia dessa. Vamos provocar um encontro de placas. Eu estava vendo num podcast há pouco tempo atrás, inclusive um geólogo falando que não é com esse intuito, mas tem uma outra zica que está acontecendo,
Acontece muito, a maior parte é nos Estados Unidos e Canadá, viu, cara? Que acontece. Não sei se você já ouviu falar em fracking, né? Já deve ter ouvido falar, né? Que o pessoal injeta, não sei se eles injetam água atualmente, eu lembro que talvez tenha avançado a tecnologia, mas era injetar em alta pressão água para expelir recursos de baixo para cima, entendeu? Que está embaixo do manto. Entendeu? Você vai lá e causa pressão, injeta pss, e solta. E sai por. Então você está mexendo com placas, né? Você está mexendo, literalmente, quando você vai fazendo fracking em escala, né? Está mexendo com mantos, está mexendo com os solos subterrâneos, né? Você vai socando ali para sair para fora gás natural ou outros recursos que tem ali, né? E isso é um problema. Você pode estar incentivando a Terra a ter mais atividade, né? Em escala sistêmica, né? Se você fizer isso em escala, não só isso, né? Mas também isso a ponto de começar a ter mais terremoto, começar a ter mais movimentação de placa, e uma coisa vai levando a outra, e aí você, então, e aí alguém vai lá e faz propositalmente, você, então, mas já estava acontecendo, né? O pessoal estava fazendo fracking, né? A gente não tem culpa disso estar acontecendo, né? A gente só está gerando, está acabando de acontecer, vamos fazer uma coisa boa com o ruim que foi feito, que a gente não tem como controlar. E aí vai lá e incentiva a fazer coisas que não eram para estar fazendo, né? Eu acho que já não tem ninguém calculando a força que você teria que imprimir para acelerar o encontro de duas placas, por exemplo. A gente nunca falou disso, né? Hum. Mas se for usado no formato de arma, você só calma. Não sei se tem. Hoje a gente tem poder para isso, né? Não deve ser tão difícil, mas você empurrar o encontro de duas placas seria, sei lá, exemplo, pelo amor de Deus, né? Você tem o México aqui no meio, né? Não sei nem se tem placa ali. Deve ter. Você Tem força, tchau, México. Ui! Tem um amigo nosso aí que ia ficar feliz com isso, né? Um amigo nosso não, vírgula, né? um amigo desamigo nosso. Um político aí de cabelo laranja. Vamos pensar em problemas que isso pode ocasionar a gente morando no alto. Eu conheço, não vou falar o nome do bairro, né? Nós dois conhecemos, que a gente já morou na mesma cidade no passado. Tem condomínios que eles literalmente pegaram áreas, né, bem altas, Mais né? altas, né? Isso, e aí a gente estava falando numa época que não tinha os impactos que está tendo hoje, né? Tinha alagações, tinha, mas não era na escala que está agora, não era sistêmico no globo, tal, era por outros motivos, né? As pessoas talvez quisessem se isolar em regiões mais altas, né, da cidade. Vai saber se era medo de algo parecido, né? De algo de inundação. Mas a gente sabe, por já ter visitado esse condomínio, a gente pisou lá, né? Eu já pisei algumas vezes, é um bando de degrau, porque fica no barranco, fica lá no alto. O que torna difícil a vida no alto, né? Dependendo da topografia, do jeito que foi feito. Eu acredito que platôs seriam muito mais interessantes, né, Silas? A gente pensar na topografia, você morar Uhum. no onde tem realmente, né? Platôs ou alto e plano para você construir infraestrutura é muito melhor, mais fácil de se fazer do que você pensar nas cadeias que são assim pontiagudas ou meio arredondadas, só você teria que planificar, você teria que fazer terraplanagem, você teria que fazer, e a gente fala em terraplanagem de terra, né? E que se tivesse rocha ali, como é que você vai? Você teria que fazer Rocha implosão. planagem. Exato, você teria que implodir, Não né? Pra... compensa, cara. Campinas é uma cidade importantíssima, né? É pra você, puta, cidade grande, maior que capital, 2 milhões de pessoas ali todo dia. Não tem um metrô aqui, é granito, cara. Campinas tá em cima de granito. Você perfurar pra fazer metrô é inviável. Talvez Inviável, até inviável hoje. Se vier entrar em desespero, o dinheiro vira, vem de algum lugar, vão lá e não perfuram, né? sei. Só se achar um jeito mais barato de fazer, né? Você sabe, né, que há pouco a gente sabe, tem um shopping na região de Campinas que literalmente eles construíram em cima, porque era numa região, era numa época pregressa ao que a gente está falando hoje, né? E aí o que acontece? Era tudo descampado, não era disputa por território, não custava É o tão caro um Bandeira? terreno hoje. É esse Dom shopping Pedro. gigante mesmo. Isso, Dom Pedro. E aí estava em cima, foram descobrir, os caras não tinham feito estudo direito, obviamente, nosso amigo geólogo já sabia disso, era só bater na porta da Unicamp, que o pessoal ia falar onde é que estava, que Relevo tipo de kárstico? composição. O que acontece? Foram construir, começaram a perfurar, já bateu Ih, tem terra, não, tem pedra embaixo, é granito. E não Hum, só granito, não sei se tinha cobalto também, alguma outra coisa, não lembro agora o que que era a formação. E aí eles descobriram, perfurando, e saiu água de dentro da rocha. Era uma nossa. nascente que tinha embaixo. E tem até Puta, hoje mano. essa nascente embaixo do shopping Dom Pedro. Eles desviaram o curso e acho que hoje eles utilizam parte da água dentro da estrutura do shopping. Então é interessante se um dia você quiser ir lá conversar com gestão, gente, você que mora do lado, né? Eu não moro mais perto. Mas aconteceu isso, demorou muito, retardou muito. Por quê? Porque entrou o sistema, né?
Literalmente, porque você está entrando, acessando uma nascente, né? Você não pode simplesmente chegar e construir por cima e enterrar, não é assim que funciona, né? Então, eu estava numa região que era com rocha não, né, não planejada, era um descampado, né? E tiveram que preservar a nascente, por ordem de um sistema do Estado, né? O Estado entrou no meio, interveio, e isso Que retardou, é o né? certo. E parou a construção por muito tempo. Por isso que demorou muito mais tempo de se terminar a construção. Porque tinha uma nascente embaixo, e deve ter Não ainda, né? era Eles nem pra ter feito. devem ter canalizado, jogado de outra forma. Eu sei que parte da água era utilizada, né, na época que eu estava aí, para o Então shopping. você vê, cara, só Campinas, que já é uma quase uma megalópole, né? Os caras ficam, olha só, rapaz, tem uma nascente aqui, né? O que mais que não tem perdido por aí, velho? O estado a floresta Amazônia lá, não, acharam um rio embaixo do rio Amazonas, é maior que o rio Amazonas. Pô, encontramos, nossa, parece que tem uma cidade debaixo. Tem muita coisa pra achar aí, velho. Tem, o problema é, a gente está falando de alto de serra. A gente está falando de uma cidade, Campinas acho que tem 600 metros de altitude, não tem? Não sei, acho que é muito, né? 600 já é demais. Não lembro Acho que não é quanto, tudo mas isso, não. mas é uma cidade alta, comparada. Ela não é perto do nível do mar, ela ainda é alta, Não. razoavelmente alta, se a gente parar para Mas pensar, eu né? acho que é menos porque Curitiba tá 900, né? Curitiba é altíssima, né? Curitiba é bem alta. Dá para perceber Então a diferença de 600 para 900 temperatura, tá né? pertinho. É verdade. É pertinho, só 300 metros de altura. Mas é por De aí mesmo. boa, pô. Não, mas realmente, mas Curitiba literalmente é até bizarro, né? Eu moro numa cidade que é perto, umas 5 horas de Curitiba. Você vê literalmente, parece que o mundo muda, você está em outro país. Que você pega da Baixada e vai subindo e sobe, o clima vai mudando e começa a dar garoada, começa o frio bater forte, começa tudo mudar, cara. Só não é mais alta que o nariz do Curitibano, né? O pessoal vai estar no alto. Curitiba está numa posição interessante, 900 metros de altitude, né? Eu não sei se tem muitas baixadas em Curitiba. Eu não conheço a topografia de Curitiba. Você conhece? Você sabe se tem muitos altos O e lugar, baixos? eu não rodei Curitiba inteira, mas o lugar que eu tava era bem. Tinha uns tops assim de motorista tem que ser bom, ou o carro tem que ser automático. O pessoal chama de Mile High City, né? Que é do Denver Nuggets, né? Que eu acredito que seja. Qual que é a cidade do Denver Nuggets? Denver, É Colorado. Denver, é Denver, é Denver. É que eu misturei Colorado com Denver, né? Não sei se é uma Denver região. Broncos. Isso, é da Denver, eu cidade. não sei se é capital, mas acho que é a principal cidade do Colorado. Mile High City, ou seja, cidade de 1 milha de altura. Tem Um uma. quilômetro e 600. Exato. E aí, o que que você fala de Mile High City? Todo mundo sabe que quem vai jogar lá, seja basquete ou de qualquer outro esporte, o ar é rarefeito, né? As pessoas têm um pouquinho, têm que se adaptar mais. Você vai para Campos do Jordão, já percebi, o pessoal já não notou. Eu já vi que fisiologicamente falando do povo é um pouco diferente. As pessoas, elas, não sei, parecem mais coradinhas e tal. Deve ter uma mudança corporal para ter que morar em lugares mais rarefeitos. A oxigenação é diferente, né? O corpo humano vai ter que se adaptar a isso. Então a gente talvez tenha, né, uma mudança da fisiologia humana, né? Do jeito que o ser humano mudando todo mundo para regiões altas, né? Talvez a tolerância, a oxigenação, o povo, o jeito que o povo. Na Etiópia tem muito isso, né? Pessoas que treinam no alto, na Jamaica, né? Em regiões muito altas, perto de vulcão, de altas. E depois vai Cara, se para eu o não me nível do mar, engano, né? Hum, eu acho que o exército do Nepal, se não for em algum lugar ali perto, é. tem competições militares, né? Pra qual que é o exército mais forte, tá? O Brasil sempre vai bem, tá? Diga-se de passagem. Mas os caras são absurdos, porque, tipo, é muito alto. Tipo, sei lá, Quito é 3 quilômetros, os caras estão lá, tipo, uns 5, 6 quilômetros acima do nível do mar. Aí os caras treinam nessa altitude, a hora que eles der do nível do mar, parece que os caras estão de doping, né? Porque Muito mais o oxigenado. Não cara, precisa respirar muito, o uma corpo já. puxadinha, ele tá com o pulmão cheio, né? E você ia falar, não sei o país ao certo, mas eu vi um documentáriozinho curto disso, falando que é um dos exércitos mais desejados do mundo para ser auxiliado, porque é um país pequeno no Sudeste Asiático. Não sei se é o Nepal, Butão ou qual que é o país, mas os caras eles vivem em situação inóspita, no alto da montanha e tal, e enfrenta nevasca, enfrenta tudo. Os caras são resistentes, eles são meio atarracadinhos, não é muito alto, né? Então os caras são fortes, resistentes. Para guerra eles são insuportáveis, porque é gente que não morre, entendeu? Difícil de matar. Os caras conseguem de tudo quanto é tipo de. Mas é verdade, é legal o documentário que eles falam isso. Você olha pra eles, você não dá nada, porque fisicamente parece assim, nossa, que povo atarracado e tal. Os caras são uns monstros, velho. Um monstro, aguenta tudo, resistência alta. Talvez o ser humano ganhe mais resistência, né? Indo morar em regiões de mais alta altitude e conhecimentos que antes povos de altas montanhas era meio que renegado algo secundário. Talvez esses povos que moram no Nepal, povos andinos, né, que de origem inca, né, de origem de
Inclusive da América Central, a maior parte do México fica no alto, né? E sempre onde eles buscavam para conseguir viver uma vida melhor, as cidades ficam no alto. Mas esquivavam de cadeia de montanha. Talvez esse povo vá para cadeia de montanha, né, no futuro. É costume o consumir, né, o chá da folha de coca, até para expandir a capacidade respiratória e tal, né? Vai ter que reaprender costumes antigos desses povos que moravam ali. Imagina ter que ter um cultivo muito maior, porque o povo estava subindo para lá para todo mundo lidar e o pessoal veio de baixo. Plantação em escala de coca. Para o povo conseguir se adaptar e viver numa alta altitude. A gente está falando de jogando, né, um verde numa escala de população gigantesca no alto, né, nas serras, nos É. platôs e tal. Mas é interessante, a cidade do México, para fugir de altas temperaturas, os povos indígenas foram para um platô. A cidade do México ela fica num escoamento mais perto do mar, não fica tão alto nas montanhas, mas ela é alta, a ponto de reduzir, não sei se é 5 a 6 ou 7 graus de temperatura no nível do mar para o alto, viram uns 20 graus, 20 e poucos graus e tal, fica muito mais habitável, entendeu? E Uhum. tornou muito mais fácil de cortar, na época da colonização, os espanhóis cortaram acesso ao mar e de recursos porque o povo estava no alto. Os povos indígenas estavam, né, numa região mais alta e não tão baixa. Então, para você conseguir cercar é muito mais fácil. A gente está falando de povos que vão estar no alto, você cercar, não invadir é outra história, né? Mas você cercar fica mais fácil. Se o povo que está É. embaixo, né, só se tiver inundações toda hora e tiver problema para subir aquele morro ali. Mas será que vão criar talvez armamento, né, anti-subida, né? O pessoal vai colocar, né, literalmente água alojada quando o povo estiver tentando subir, vai soltar água, corrente de água para jogar, dar descarga no povo para descer de volta para o nível do Ah, mar, né? cara, essa é a lei a regra número um da cartilha de guerra, né? Você sempre procurar Posição mais alta. qual que é o nome, o termo militar para isso, cara? High ground, né? Você High sempre ground. procurou, Ops. você sempre tem que estar no ponto mais elevado do mapa, né? Uhum. Você sempre vai ter vantagem, não importa toda e qualquer circunstância. Não tem situação do ponto de vista militar, não tem um cenário em que estar por baixo é melhor, Concordo, e isso é um fato. A gente está falando de guerra, né? De estratégia de guerra. Agora, você né? morar no alto, e muitas vezes, aí é outro negócio, para você ter acesso a corpo de água, inclusive para fazer, né, as pessoas terem acesso à água Imagina o corrente. bombeamento, né? Como é que deve ser, né? Então, é isso que eu falo, para você ter comida, água, você não vai conseguir ficar eternamente ali, Cara, inclusive os Incas tinham um sistema fudido, né? Sei lá com as pirâmides deles, né? no Império Romano, pô, as pessoas acham, nossa, que bonitinho aquelas construções que parecem umas pontes, né, com um monte de buraco embaixo, né, meio semicírculos ou semi-ovais, né? Aquilo ali era para carregar água do alto para baixo. Era para Pois ter é. carregamento de terra. Então você vai ter tecnologias para isso. A questão é, se tiver um povo desesperado na parte de baixo e uma galera, né, e eu acredito que gente mais rica ia construir sistema de bombeamento, né, de água, né, de baixo para cima. Uhum. Você ia pegar um corpo de água, e imagina você ter que murar o rio, impedir que o povo atravessasse sei lá, não vamos falar de muros, né, mas falar algum tipo de bloqueio, né, seja pulso eletromagnético, alguma coisa mais tecnológica para as pessoas não acessarem o rio, para preservar o rio, para conseguir bombear a água até o alto. Já Arame pensa? farpado. Exato, porque o rio, a tendência do rio é o quê? Você vai descendo, o rio vai chegando lá na parte de baixo para desembocar no mar. Ele sempre vai pro terreno mais baixo, né? Como é que você vai lidar com cidades inteiras no alto? Você vai ter que ter bombeamento, você vai ter que achar forma de conseguir água e comida. Para cultivo, talvez muitas vezes tenha alternativas para isso. Mas é muita coisa para se equacionar e ainda mais pensando em gente disputando o território. Se tiver uma guerra constante por terra, né? E aí talvez volte novamente a gente falou do tecnofeudalismo, a gente pode voltar para vamos cunhar um outro termo aqui, né? Um um feudalismo territorial, né? Nem seja assim a configuração de pessoas, né, que sejam vassalas, né? Mas pessoas que sejam, né, detentoras, senhores feudais das terras do alto, né? E aí você tem pessoas que sejam pessoas Senhores da pobres. Terra do Alto, hein? Achamos o título do Isso! vídeo. Exato, senhores da terra do alto. E aí o que acontece? As pessoas que são pobres ou classe média ou não têm condição vão ser realisas ou donas das terras médias e donos das terras baixas, né? Vamos voltar e vamos daqui a pouco tem o Senhor dos Anéis na vida real, né? Terras médias, altas, baixas, né? Cada um habitando uma parte, né? Os Dúnedain do Oeste. Beleza. Você sabe, né, que a terminologia de esquerda e direita vem da França antiga, dos jacobinos, tal, tem a ver com posições geográficas, né? De acordo com montanhas, vale, né? E todas as Onde eles se topografias. assentavam na esplanada também, né?
Exatamente. Jacobinos e girondinos, não é? E aí, daqui a pouco, a gente pode ter uma reconfiguração política, porque os ricos vão estar no alto das platôs e das montanhas, classe média e pobre vai estar tudo deslocado entre as baixadas, vindo para baixo, né? E É aí você vai acima e ter. embaixo. Não vai rolar, e vai, pessoalmente, se eu tivesse na posição, eu ia implodir, né? Eu ia tentar jogar bomba lá em cima para. Não ia deixar, né? Ficar um pedacinho da população lá em cima e nós aqui se lascando embaixo. Não ia rolar, né? Bomba. Pra acabar com isso aí é bomba. Olha lá. Se lá os ricos morarem na parte de cima, pode ser que eles comprem dos mais pobres que produzem embaixo, né? Provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Mas se chegar no extremo assim, o pessoal vai dar um jeito de fazer uma terraplanagem ali, de você comprar terra e fazer porções para plantio, para esse tipo de coisa. Cultivar o que favorece ali o excesso de água, né? Arroz e outros. Porque eu fico pensando, Cultivo hidropônico. rico não ia ficar confortável vendo que as pessoas mais pobres viram que o mundo mudou, elas estão morando num lugar que é muito pior, o clima é muito pior, que eles não estão se sentindo bem e tal, e eles vão ficar lá no. Óbvio que uma hora ia juntar dois pontos e pensar assim, nossa, mas a gente abastece comida para eles, né? É só a gente não dar comida. Vamos ver quanto tempo eles vão sobreviver ali em cima. O povo, Entendeu? Não, o povo pensando, olhando para cima, vamos ver, então, já que eles querem, vamos quebrar aqui, vamos dar um jeito de interceptar a corrente de água, né, que eles estão bombeando, vamos tentar lá implodir ali embaixo, e não vamos dar mais comida para eles. Vamos ver como é que eles vão lidar lá em cima. Pode virar uma guerra utopia, né? disso, entendeu? Mas aí exacerba uma guerra que a gente sabe, né, que as pessoas que têm mais grana no poder não ia deixar rolar. Eles iam tentar vedar os recursos, né, e talvez, é, aí eu Mas falo, né? o morro ia ser vendido como um sonho tangível. É só você se esforçar, é só você vender bastante lá embaixo, trabalhar bastante. Entendeu? É difícil fugir. Eu que adoraria que acontecesse o cenário que você pintou, né? Uhum. Mas não Um vai, né? 1917 2 a missão aí seria fantástico. Mas eu não sei, não. Eu acho que eu meio que perdi um pouco da fé nisso daí. Concordo contigo, eu também tenho um pouco de Você não restrição em acha que o relação. morro ia ser vendido como um objetivo tangível? A gente tem muitas obras que falam, né? Inclusive, tem uma baita de uma série brasileira que liderou o Netflix Mundial há 1 ou 2 anos atrás, que chama 4%. E não é à toa que chama 4%, para não falar diretamente 1%. É só que 4% das pessoas eram selecionadas, né, para morar no Mar Alto. O Mar Alto era uma terra acima da Terra. Era um lugar onde estava tudo ali funcionava, né? E era, Tipo entre Elysium? aspas, é mais ou menos o Elysium, mas assim, Melhor. a pegada é da elite estando lá, né? O Elysium tinha elite, mas assim, era meio que uma distopia tecnológica, Elysium, né? Os caras tinham que se Uhum. alterar e tal. Os 4% eles tinham tipo uma seleção, tipo Hunger Games, sabe? Jogos Ah, Vorazes. tá. E aí você tinha Opa. uma seleção e mandava, e eles viravam uma elite genética, entendeu? Um povo que lá em cima eles viviam melhor do que os outros, né? Era, entre aspas, meritocracia, né? Que o povo se matava em jogos e tal aqui e subia, né? E dentro dessa lógica de subir, né, no alto que você tinha falado de se vender, era mais ou menos isso. Eles vendiam. Você olha, se você tiver mérito, você vai ter acesso a mar alto. Enquanto você der um pouquinho de esperança, por mínima que ela seja, né? Você mantém o povo ali controlado, né? Então o erro é tirar como aconteceu, né? Em monarquias passadas. Nem um pouquinho, nem a mínima o pessoal tinha. Então foi tirado tudo. Aí o povo se rebelou, né? Foi, Rússia foi esse martelo e na França foi guilhotina, né? Número de metros acima do nível do mar, quantos graus cai, entendeu? De temperatura. Quanto mais alto é, entendeu? Eu sei, pera. 1 grau a cada. Perdão, 6 graus a cada 1 quilômetro. Cada 1.000 metros cai 6 graus. Pô, é relevante, hein? Pensando em futuro, hein? As pessoas já estão vendo o impacto de concentração de chuva, né, na agricultura. Não está mais dispersa, né? Não está mais divididinha, bonita para cultivar tudo e tudo ajustadinho. Já vai ter que se ter uma reconfiguração de que tipo de cultura plantar em cada região. E se vai dar para plantar naquele lugar, porque a chuva muitas vezes não está batendo como deveria ali. E aí talvez não valha, né, a série de reveses que essas pessoas têm com a terra para plantar isso, elas vão ter que revender terra e ir para outro lugar, né? E aí você reconfigura também. Vai ter gente no alto, vai ter gente embaixo, vai ter gente querendo plantar e assim por diante. E no alto, você estando no alto, você tem que estar numa posição não só estratégica para se defender, mas para você também ter acesso a recursos, né? Você vai ter que pensar isso. Voltar para um mundo, né, que talvez a gente já tenha vivido, mas não na escala que se tem.
Quantas mil pessoas tinha na época feudal, né? Era muito menor a população. Você está pensando em bilhões de pessoas, né? E se degladiando e tal. E talvez haja uma Era seleção um de gente milhão aí, com né? população global naquela época. Pode ser um grande extermínio, assim, de gente, né? Quando chegar nesse ponto. Pode ter gente que Redução vai. grande de população, né? A gente está falando de bunkers, né? Que são embaixo da terra, no meio do nada e tal. Daqui a pouco pode ter gente fazendo bunker no alto. Vai lá e constrói, perfura a rocha, faz e ainda mais forte. Você está dentro da rocha, né, meu amigo? Só precisa colocar uma placa de metal por cima, ou talvez, aí para se vedar. Faz um estoque. Chumbo Exatamente, faz um para segurar a estoque. radiação. Faz estoque, espera o mundo se destruir lá embaixo. Assim, vamos estocar aqui, vamos esperar. Então, se você chegou no final desse vídeo aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo no canal, a gente convida você a se inscrever. Back do Futuro é um conteúdo quinzenal, sempre às quintas-feiras, às 18 horas. Você também encontra o nosso conteúdo no podcast aí da sua preferência. Estamos em quase todos, se não todos.